Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao segundo episódio do Prazer Tantra. Uma alegria tê-los aqui novamente, hoje com a minha querida Prensa Magra. Bem-vinda! Gratidão pelo convite, muito feliz de estar participando aqui. Finalmente deu certo, né, menina? Quase Sim, que não dava certo, mas deu. Tudo tem seu tempo. com Não é certeza. verdade? E hoje eu convidei a Pren e ela me sugeriu um tema muito, muito gostoso de se falar e muito necessário, né, Pren? Falar de corpo orgástico, né? O temão é corpo orgástico, mas nós vamos falar assim, hiperorgasmo, multiorgasmos, como acessar, o que é, afinal de contas, um corpo orgástico, porque o que que acontece, gente? Quando a gente fala de prazer, especialmente prazer sexual, automaticamente a nossa mente liga prazer a genital, né? E a maioria das pessoas ainda não tem consciência de que é possível sentir prazer no corpo inteiro, ter um orgasmo de corpo inteiro. Né? E a Prensa Magra tem muito conhecimento nesse sentido. Ela é terapeuta tântrica formada desde 2014, né? Hoje atua principalmente como professora de tantra em curso online e imersões de massagem e meditação tântrica. Para esse ano, ela está iniciando a primeira turma de formação de terapeutas. Vai conduzir essa formação em parceria com outros dois terapeutas, o Sahazi e o Sadharma. Né? Então, assim, ela já tem muita experiência e ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Afinal de contas, Prensa Magra, para você, o que, que é um corpo orgástico? Corpo orgástico, o orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Nós temos músculos e nervos no corpo todo. Então, quando a gente estimula somente a região genital, a gente empobrece a nossa capacidade de orgasmo, né? Então, nós podemos ter orgasmo a partir de qualquer parte do corpo, do braço, do cotovelo, joelho, pés, né? O nosso corpo, ele é orgástico. Então, o orgasmo, ele é uma contração muscular, o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que acontece aquela explosão. Só que se eu só estimulo a região genital, ela vai se expandir somente para a região genital. Vai durar ali 1, 2, 3, 5 segundos no máximo. Se eu estimulo o meu corpo todo, essa sensação ela explode para o corpo todo. Daí no Tantra a gente chama de hiperorgasmo, que é o orgasmo de corpo todo. Um orgasmo que pode durar minutos, né? Com certeza ele tem uma intensidade totalmente diferente da intensidade quando é só um orgasmo genitalizado. E como é que a gente faz para ter esse corpo orgástico? Porque não é assim da noite pro dia, acredito. Você pode, sim, acho que ter numa primeira experiência, de repente, de como tá o seu corpo, primeira experiência de massagem, acessar esse orgasmo mais potente, né? Esse orgasmo que é mais cheio, mais completo, o orgasmo tântrico, como quiserem chamar, hiperorgasmo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não vai acessar assim numa primeira experiência, de repente. Então, como é que a gente, qual o caminho? A terapia tântrica é um caminho, a massagem tântrica, claro, mas não só isso, né, Peren? O que É. que tem? Então, eu observo nesse tempo todo de trabalho, né, 9 anos, que cerca de 10% das pessoas chegam a ter esse tipo de resposta numa primeira experiência. Então, não é, é uma exceção, não é a regra. A Uhum. maioria das pessoas vão precisar de um tempo para construir esse corpo orgástico, né? E o que acontece? Que muitas vezes não é exatamente numa primeira experiência mesmo, porque você numa primeira experiência de massagem sensitive, que é a massagem sensorial, às vezes você pode sensibilizar alguns pontos do corpo e outros não. Então, de repente, estou fazendo a sensitive e senti alguma coisa aqui na nuca, na barriga, nos pés, mas em outras partes não. Na barriga, nas costas não, na coxa não. Então, o que acontece? Quando você vai recebendo estímulos, que daí pode ser da sensitive, ou as preliminares em si, quando a gente vai para o corpo, não foca somente, né, na região genital, aos pouquinhos vai despertando cada pedacinho do corpo e sensibilizando cada parte. Então, às vezes demora umas 2, 3 experiências onde você está sensibilizando todo o corpo realmente para começar a acessar um potencial maior de orgasmo. E uma coisa que eu acho muito interessante, que as meditações também ajudam. As meditações tântricas, elas também ajudam. E foi muito engraçado que quando eu comecei no Tantra em 2014 porque eu não tinha libido. Eu não queria fazer sexo de jeito nenhum. Daí,
Fui lá para a comunidade tântrica, fiquei um mês lá. Eu era professora de educação artística, estava de férias, mês de janeiro. Fui lá, fiquei um mês. Nesse um mês, a gente tinha 3 práticas de meditações por dia e 2 vezes por semana, à noite, ao invés de meditação, a gente fazia troca de massagem sensitive. E daí, né, passado esse primeiro mês, a primeira vez que eu fui me relacionar com uma pessoa, não era nem sexo, era só uns amassos. Foi quando conheci meu ex-marido. A gente foi ficar. Na hora que ele tocou no meu clitóris, eu tive o orgasmo, que era o orgasmo mais intenso da minha vida até aquele momento. Eu tinha 32 anos na época. E nunca tinha tido um orgasmo tão intenso e tão assim, tipo, ele não precisou de técnica nenhuma, porque o meu corpo era um corpo orgástico, era um corpo que estava explodindo de prazer, e esse prazer era tão intenso que ao menor estímulo, num ponto mais sensível, que foi o clitóris, eu simplesmente explodi num orgasmo que eu não tinha noção. Depois, com o processo de desenvolvimento do Tantra, claro, né, com as massagens, Yoni, G-Spot, fui desenvolvendo. Mas naquele momento, foi só com essa capacidade orgástica. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que naquele momento eu achei que essa capacidade eu tinha desenvolvido por causa da experiência da Sensitive. Só que, passado alguns anos, né, eu fiquei 6 anos com esse relacionamento, entrei num outro relacionamento, de repente esse outro relacionamento começou a dar ruim. O que eu fiz? Comecei a praticar meditações tântricas. Porque as meditações, quando eu iniciei no Tantra, eu tinha depressão. Já faziam 10 anos que eu tinha depressão. Fui pro Tantra para resolver a questão do libido. Com 2 semanas de prática de Tantra, eu não me sentia mais deprimida. E já se passaram 9 anos, nunca mais a depressão voltou. Então, eu comecei a observar que as práticas do Tantra tinham um poder muito forte nas questões emocionais também, né? E daí, como eu estava em crise no meu relacionamento, eu falei, vou meditar todo dia. E o que aconteceu? Eu comecei a ter orgasmos cada vez mais intensos. Já tinha orgasmos intensos, porque recebia massagem, mas praticar meditação começou a intensificar o meu orgasmo. Então, naquele primeiro momento, eu achei que era só sensitive. Depois, com o tempo, que eu fui percebendo que as meditações também potencializam esse orgasmo de corpo todo, porque durante a prática de meditação a gente pode ter orgasmo, né? Então, essa meditação que você fala não é aquela meditação tradicional, passiva. Não, né? as meditações tântricas são meditações com movimentos e geralmente a gente faz uma combinação dentro das meditações MVB, Butterfly, Kundalini Api, que são algumas meditações que têm a fundamentação do Osho, que é das meditações ativas, mas também tem o trabalho do Reich, né? O Reich, ele tem um livro chamado A Função do Orgasmo. Nesse livro que ele vai falar, né, que o nosso orgasmo é neuromuscular, é de corpo todo. E daí ele tem algumas posições que geram essa energia orgástica. Então, quando você gera uma tensão bem grande no quadríceps, que é os músculos, né, da coxa, que é o maior músculo que a gente tem no nosso corpo, essa tensão vai gerar uma energia orgástica para o corpo. Então, durante a prática das meditações, principalmente MVB, Butterfly e a Kundalini Api, você começa a vibrar, a ter espasmos orgásticos no seu corpo. E, às vezes, pode até chegar realmente a alcançar o orgasmo na meditação. Sem ninguém te tocando, sem nenhum pensamento erótico, né? Por isso que no Tantra, o orgasmo, ele tá muito além do sexual. Não é somente no sexual. Claro que ele vai potencializar a experiência sexual. Sim. Mas ele tá além do sexual. A gente acha que o orgasmo, ele é só sexo, né? Só genital. Mas existem 1001 possibilidades de orgasmo que estão muito além. E quando você pratica essas meditações, você, além de ter o orgasmo no momento, você transforma o seu corpo num corpo orgástico. Você vai potencializando o seu orgasmo. E eu acho muito interessante isso, porque muitas pessoas acham que Tantra é só para casal. E daí, se eu tô sozinha, eu não posso vivenciar o Tantra. E não posso potencializar o meu orgasmo. E daí, eu acho que as meditações, elas são uma ferramenta incrível para você potencializar o seu orgasmo e que você pode fazer na sua casa, no seu dia a dia. Você não precisa de um terapeuta ou de alguém para ir lá fazer a massagem em você. Então, é um lugar assim muito de autonomia do seu próprio corpo, de você se responsabilizar por esse processo, né? É o que eu chamo de terceirização do prazer.
né? A maioria das pessoas terceiriza o prazer porque a gente não tem, na verdade, conhecimento, a gente não estuda, a gente não aprende sobre prazer. A gente aprende sobre reprodução, como evitar ISTs, no máximo, né? Gravidez, essas coisas, mas prazer mesmo ninguém ensina pra gente. A gente, no máximo, pega a referência do pornô. Então a gente acaba terceirizando esse prazer e aí entra nesse lugar de, pô, se não tiver um parceiro, uma parceira, eu não consigo vivenciar o Tantra. E na verdade não, né? Porque o prazer, é preciso entender isso, o prazer é nosso. Prazer estar em nós. Em Exato. nós. O outro acessa esse prazer, faz a gente acessar esse prazer, ajuda, auxilia e tudo mais. Mas a gente só vai até onde nós nos permitimos, até onde a gente se trabalhou, né? Depende dos nossos bloqueios, dos nossos traumas, do quanto a gente já caminhou pelo caminho do autoconhecimento, tanto de terapia que a gente já fez, né? Mas o outro não tem a responsabilidade de nos dar prazer. Seja ele o nosso parceiro ou um terapeuta tântrico, né? Ontem mesmo veio uma pessoa me perguntar no Instagram: Susana, eu não entendo isso, um homem. Por que que eu me relaciono? Já tive algumas namoradas, algumas tinham, pelo menos demonstravam ter um prazer absurdo, e outras não. O que eu tô fazendo de errado? Será que eu não sou bom? Será que as outras fingiam? O que pode ter acontecido? E eu expliquei exatamente isso. Não é você. A questão não é você. A questão é ela. Claro, é importante que o homem, a mulher conheça o corpo, o seu corpo, o corpo do outro, né? Entenda sobre o prazer e tudo mais, mas no final das contas, você pode fazer um curso de massagem tântrica, ficar bom demais, e a mulher não sentir tanta coisa assim. Mas não é você que não está sabendo fazer. Ela ainda não consegue acessar essa capacidade orgástica que ela tem. De ter, todo mundo tem, né, Pren? Todos Exatamente. temos essa capacidade de ter um corpo orgástico, né? Exatamente. Agora, é preciso estar disponível para acessar essa capacidade. E aí vem o Tantra, não só através da massagem tântrica. As meditações, é muito importante falar disso, né? Das meditações ativas e do poder que essas meditações têm. E aí é o que você está explicando, né? Você pode fazer isso sozinho, que era uma pergunta que eu ia te fazer. Tem como alcançar, acessar esse estado orgástico sozinho, Exato, tem. né? Então, essas práticas de meditações tântricas são um caminho. Práticas de autotoque, né? Então, eu acho que é muito interessante isso, porque quando você vai para uma experiência de autotoque, que é totalmente diferente de uma experiência de masturbação. Uma experiência de masturbação, o que que a pessoa quer? Alcançar um orgasmo. Muitas vezes focada em fantasia, fetiche, pornografia. Então, ela não está conectada com o corpo dela. Ela não está, de fato, sentindo. Ela está erotizando aqui na mente, que no Tantra a gente costuma falar que a psicogenia, né, esse prazer que vem da mente, está aqui na mente e focando somente no genital, ó, empobrecendo ali o prazer, o orgasmo e, pior, condicionando o corpo a sentir prazer de uma única determinada forma, tanto pelo estímulo da região genital, que normalmente, né, quem tem pênis vai fazer aquele movimento, quem tem clitóris é esse movimento, então você começa a descobrir o seu jeitinho de alcançar prazer, e daí depois quando você vai para a experiência sexual, você está condicionado àquela forma, é que nem uma pessoa que dirige um carro que tem que mudar a marcha, mudou ali pro automático, você está condicionado a mudar a marcha, você precisa ressignificar, né? O Tantra, ele ressignifica. Então, se a pessoa costuma fazer muito esse tipo de masturbação, ela vai para a experiência sexual e vai replicar aquilo. Então, vai para a famosa britadeira, né? Querendo uma penetração muito rápida, forte. Sim. E às vezes, as pessoas com clitóris acabam tendo uma dificuldade de alcançar, porque a pessoa não vai conseguir estimular do jeitinho que você consegue, não sei o quê. Enfim, além de prejudicar muito o clitóris, esse tipo de estimulação, que a gente vai afundando o clitóris e fazendo com que ele perca o tônus. Além da questão da fantasia do erotismo. Quem assiste muita pornografia, depois quer reproduzir aquilo na experiência sexual, né? E isso acaba prejudicando muito, porque tem pessoas que... Eu já ouvi histórias de pessoas que, eu preciso ver a minha parceira transando com outro para eu chegar ao orgasmo. E daí ele não consegue gozar só se ele estiver com a parceira. Ou seja, ele quer ver um pornô ali ao vivo. Porque fica com aquela fantasia de querer reproduzir aquilo na experiência sexual. E eu tive uma experiência, eu assisti uma série na Netflix, agora eu esqueci o nome da série, mas era uma mulher que ela era casada
E o parceiro dela era coisa linda, maravilhosa, só que ele não tinha uma pegada. E daí É triste. ela ficava fantasiando com o ex dela, que era um cafajeste, não prestava, mas que tinha uma pegada gostosa. E esse ex dela sempre pegava ela assim em lugares públicos, tipo, dava aquela adrenalina. Eu assistindo aquela série, eu comecei a fantasiar de que eu queria fazer sexo num lugar público, se arriscar. Então Sim. eu fiquei pensando, eu assistindo uma série que não era nem uma série pornográfica, aquilo ativou ali a minha fantasia. Imagina quem assiste a pornografia, né? Então, daí, né, respondendo à pergunta, quando a gente pensa no autotoque, é um caminho totalmente diferente. Porque a nossa mente, ela vai ter ali duas funções. Ou pensamento ou percepção. Se eu tô nesse tipo de masturbação, aqui, a fantasiando, erotizando, meu pensamento tá lá em cima, minha percepção tá lá embaixo. Eu estou sentindo menos. Numa experiência de autotoque, o que eu faço? Eu elevo o meu nível de sentir. Naturalmente, eu vou baixar esse nível de pensamento, de erotização, de fantasia, e eu vou conseguir conectar com aquilo que eu tô sentindo. Em vez de eu projetar o meu prazer no outro, na erotização, nas caras e bocas e performance, eu vou estar conectada com o meu sentir, com o meu corpo orgástico, transformando o meu corpo num corpo orgástico, porque eu começo de fato a sentir. Então, uma experiência de autotoque tem a ver realmente com esse processo, não é algo que você vai fazer em 5 minutos. É uma experiência que você tem que reservar para você, que você pode preparar o ambiente, colocar a sua playlist, colocar meia luz, sabe? Deixar o ambiente bem gostosinho para você. Um autodate. Exato, um autodate perfeito. Nunca, nossa, perfeito. Vou começar a usar nos Eu meus vídeos uso. isso, É um autodate. autodate. Perfeito, incrível, é exatamente isso. E você começar a acariciar o seu corpo, de fato, não genitalizar o seu prazer, mas começar a experimentar essas sensações, que pode ser com uma técnica de massagem sensorial, a sensitive, mas pode ser um carinho, pode ser uma pressão, você pode passar um creme, você pode experimentar sensações no seu corpo e você vai percebendo, além de você estar despertando, se você não tem um corpo desperto, você vai estar despertando esse corpo para ele se tornar um corpo orgástico, mas você vai estar conhecendo o seu prazer, o seu corpo, né? Entendendo, né? Porque muitas vezes você reclama que o outro não te dá prazer, mas você nem sabe como se dá prazer. Exato. Daí você vai descobrindo as sensações do seu corpo, para depois, num outro momento, você ir para os estímulos da região genital. E que quando, eu acho que é muito interessante as pessoas que conhecem técnicas de Tantra, mas mesmo quem não conhece, entender que se você ficar num único movimento repetitivo, você está condicionando o seu corpo a sentir de uma única forma. Então é interessante pensar em explorar outros tipos de manobras, né? No tantra, a masturbação basicamente é esse movimento. No tantra a gente tem movimentos giratórios, movimentos de deslizamento. Então ou você aprender de fato o tantra, ou que use a sua criatividade para Sim. estimular a sua região genital de uma outra forma, né? Tendo uma maior consciência e tendo percepção de como que eu sinto com essa manobra, como que eu sinto com outra. E não ficar só naquela manobra que é do ápice, mas ir para essas outras manobras que de repente não são ápice, mas são prazer, né? Exato. Prazer. Prazerosas. Começar a se conectar com esse prazer, porque muitas vezes essa ansiedade de chegar no orgasmo é o que prejudica a potência do orgasmo. E esse fato da gente estar sentindo prazer, muitas vezes a gente chega no orgasmo quando a gente menos espera, porque eu estava sentindo de fato prazer. De fato. E ele vem de surpresa. E essa ansiedade muitas vezes até impede da gente chegar ao orgasmo. Né? Exato. Ou tem um orgasmo muito pobrezinho, tadinho. O Sarrazi falou que era um espirro, se eu não me engano, uma tosse. O Sarrazi falou que era tipo uma tosse. Mas é basicamente isso, né? Puf, acabou. Não é que seja ruim, gente, né? Eu sempre falo, a gente não fala aqui como um julgamento. A gente só quer dizer, olha, tem muito mais para você aproveitar. Vem aqui, vamos conhecer. Então, esse caminho de despertar o corpo, você pode fazer muito bem sozinho. Homem, mulher, todo mundo, né? Com práticas simples. Eu acho que essa do autotoque é muito importante. Porque a gente vai para a masturbação com uma ideia só de descarregar uma tensão mesmo, né? Você quer dar uma aliviada em alguma coisa. Aí seu corpo, como você falou, vai ficando viciado nisso, nesse movimento. E aí por isso tem a dificuldade de acessar orgasmos, o hiperorgasmo, orgasmos múltiplos, né? E acho que tem um problema, que, eu sou assim, né? Fazer o que eu não consigo. Meu amor, você pode. Você pode, essa é a questão. Muitas mulheres acham, né? Mulheres que têm anorgasmia,
ou que tem alguma outra disfunção, ou que só acessam o orgasmo através da maneira mais tradicional, né, a estimulação externa do clitóris, acham que é isso. Tem umas mulheres que são abençoadas pela deusa e outras não. Né? De fato, tem mulheres que têm mais facilidade, mas é uma minoria. Minoria, com É uma certeza. minoria. Então, é possível? É possível. E você pode começar a fazer isso. Prensa Magra já deu aqui uma dica, autotoque consciente. Então, vamos acordar esse corpo, né? Bom dia, querido. Vamos aqui ter mais orgasmos, por gentileza. Quando ela fala da sensitiva, ela tá falando desse toquinho aqui com a pontinha dos dedos, só com as digitaizinhas. Você faz isso no seu corpo inteiro. Chama de toque sutil também, né? Que eu sempre falo, de sutil não tem nada, só o nome. Porque é muito poderoso. Exato. É Fala um pouquinho desse incrível. toque, Samagra. Incrível. A massagem sensitiva, ela é essa massagem com as pontinhas dos dedos. A gente faz a mão em garrinha, né? Fazendo um toque bem sutil. E esse toque é um toque que quase não toca. Ele fica ali meio que flutuando sobre a pele. E ele começa a despertar a energia, a bioeletricidade do corpo, né? Os pelinhos começam todos a se arrepiar. E a gente começa a sentir, de fato, esse corpo. Então, é muito interessante. Na minha primeira experiência de massagem tântrica, eu não sabia que a gente podia ter orgasmo a partir de outros pontos do corpo, né? Então, eu tava ali recebendo a massagem sensitiva e, de repente, num determinado momento que ele tocou nos meus pés, eu tive um orgasmo a partir Menina, dos que pés. babado. E eu achei, tipo, incrível. E daí, depois, eu me tornei terapeuta tântrica. Eu achava que todo mundo iria alcançar. E daí foi quando eu fui observando que 10% das pessoas começam a ter esse tipo de resposta numa primeira experiência, mas as outras 90% podem desenvolver essa capacidade com a repetição dessa experiência sensorial, porque cada vez que você recebe uma massagem sensitiva, você vai sensibilizando e despertando mais o seu corpo. E você vai criando conexões neuromusculares, do ponto que você está tocando nos pés e você já está sentindo na cabeça, que você chega até a levantar a cabeça, que a energia sobe. Você toca aqui em cima e você sente descendo para todo o corpo. Quando o orgasmo chega, seja da região genital, dos pés, de qualquer outro ponto, esse prazer ele se espalha para o corpo. Então, assim, é uma experiência muito incrível e que a gente pode vivenciar com um parceiro, com a parceira, com o terapeuta ou mesmo na experiência do autotoque. Então, ele é muito poderoso. E uma coisa que eu acho que é interessante também, a sensitive, ela vai ajudar no processo de liberação das couraças musculares. O que são essas couraças musculares? São memórias traumáticas que nós temos, né? Então, nós passamos por aquela situação do trauma, teve ali um momento de tensão, passou, só que aquela memória ainda está no corpo. Conforme essa energia vai fluindo para o corpo, essas memórias vão sendo dissolvidas. Então, pessoas que às vezes têm algum bloqueio para sentir, para acessar prazer, ou às vezes outras questões começam a se libertar desses bloqueios. E é uma coisa incrível. Na minha primeira sensitive, eu acessei prazer, orgasmo, e eu chorei. E eu não sabia por que eu estava chorando. Na minha segunda sensitive, quando tocou na minha barriga, eu chorei. Daí eu comecei a perceber, o choro vem quando toca na minha barriga. Na minha terceira sensitive, quando tocou na minha barriga, eu tive uma memória. O que aconteceu? Quando eu tinha 17 anos, eu engravidei. Quando eu completei 5 meses, no dia seguinte a minha filha nasceu. E daí, quando ela nasceu, foi um momento muito traumático para mim, porque eu não queria que ela nascesse. Eu sabia que se ela nascesse, ela teria algum problema de saúde ou ela poderia vir a falecer. Então, aquele momento do parto foi extremamente traumático. E realmente ela faleceu no dia seguinte. Então, eu estava com aquela memória traumática no meu corpo. E daí, durante as experiências de sensitive, aquele trauma foi sendo liberado, dissolvido. Tanto que eu era uma pessoa amarga. Eu, acho que eu estava de luto desde os 17 até os 32 anos. Talvez isso explique a sua depressão. A depressão, exatamente. Fui perdendo a vontade de viver. E eu tinha uma angústia no peito, assim, quem tem depressão deve saber, assim, o coração aperta. Então, quando a gente tem angústia, a gente fica um tempinho ali com aquilo. Agora, imagina você ficar dia após dia, após dia, após dia com o coração apertado. É uma sensação muito ruim. E, de repente, aquele coração apertado... Ufa! Passou, né? Eu olhava para as pessoas e eu via as pessoas sorrindo. Eu falava, como que alguém pode sorrir? E eu era aquela pessoa que falava, nossa, mas o mundo é tão ruim. Eu tinha esse tipo de visão. E, de repente, passou. E daí,
E eu fui pro Tantra, né, pra resgatar a minha libido, e eu não aumentei Olha só aí. a libido de sexo, libido de vida. Eu comecei a ter desejo por vida. E é isso que se trata o Tantra, né? Porque eu falo que o Tantra, ele é um processo ali de conexão com o sentir sensorial, que leva ao prazer, que leva ao orgasmo, mas também o sentir emocional, que transforma a nossa vida. Então, o Tantra, ele é um processo muito de empoderamento também, porque a gente vai se libertando dessas questões de culpa, de mágoa, né? Que às vezes eu não perdoava as pessoas, eu tinha raiva. A gente vai soltando tudo e se conectando com esse sentir, que traz um local de empoderamento. Porque quando você está conectada com o seu sentir, você começa a tomar melhores decisões para você cuidar melhor de você, né? Então, muitas vezes a gente está num relacionamento que não está legal, mas a gente vai se anestesiando para ficar, porque já estou tanto tempo, né? Já investi tanto tempo. Ou então você está num trabalho, que é o caso que nem eu era professora da rede pública. Muitas professoras não estão felizes, mas estão num cargo concursado, que é garantia para o resto da vida. Exato. E daí eu falo, falta 15 anos para se aposentar, faltam 10 anos para se aposentar. E daí você vai ficar ali se anestesiando para suportar aquilo. Seja um casamento, seja um trabalho, seja lá o que for de situação. E o Tantra, quando você se conecta com isso, você não se anestesia mais. E daí você não fica mais onde você não tá bem. De jeito nenhum. Exato. E aí a gente vai se anestesiando como? Muitas vezes pelas compulsões de modo geral, que pode ser na comida, a bebida, as drogas ilícitas e o próprio sexo. Exato. Né? Exato. A gente vai preenchendo esses vazios, Preenchendo né? esse vazio e não entende por quê. O Tantra vem e fala, vamos olhar para isso aqui, meu amor, que já está na hora, por gentileza. Não tem jeito, é um grande tapa na cara, mas é um tapa na cara gostoso, porque aí você realmente acorda. E aí você entrou num ponto que eu gostaria de falar, que eu amo falar sobre isso, que é, para mim, esse corpo orgástico, além desse prazer sensorial físico, é muito mais, né? Você viver uma vida orgástica. Até no episódio passado com a Ananda Prem falamos um pouquinho disso, desse prazer de viver. Porque aí, quando eu cheguei no Tantra também, a minha história é parecida com a sua. Eu cheguei em 2016, vim do Ceará para São Paulo por causa de uma depressão. Eu disse, talvez se eu mudar de lugar, a depressão vai embora. Deixei tudo para trás, faculdade que estava fazendo, segunda faculdade, emprego também. Porque é jornalista, porque trabalha em TV, já tá com a carreira já construída. Eu comecei muito nova, né, no rádio, eu tinha 14 anos quando comecei no rádio. Então, quando eu já estava lá nos meus 27, eu já tinha, né, uma história ali na minha região, lá no Ceará. E eu sempre muito presa a isso, mas eu não vou deixar agora, já nem gostava muito, na verdade, não da comunicação em si, porque como você tá vendo, eu gosto, mas do emprego, enfim, muitas coisas. Relacionamento abusivo, perdi um bebê também, né, tive uma perda gestacional, tava com 3 meses, então juntou tudo isso, e eu falei, bom, eu vou embora para não fazer uma besteira. Chegando em São Paulo, conheci o Tantra 6 meses depois, e cá estou eu. E a minha sensação foi justamente essa, né? Esse divisor de águas. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa iluminada, porque eu não sou. Mas, e tô muito longe disso e tá tudo bem também. E nem é a intenção do Tantra. Não tô com essa intenção também. Agora, que eu vejo muito mais beleza na vida hoje, né? Desde então, porque até ali eu aparentava ser uma pessoa feliz, né? Eu sempre fui muito brincalhona, eu sempre fui a palhaça da turma desde criança. Mas a sensação de viver, sabe? Nossa, tem que acordar, puta merda. Quando a gente tá em depressão, acordar pra mim, eu já tive alguns episódios, né? Acordar pra mim era a pior parte. Por mim, eu dormia o dia inteiro. Pra fugir mesmo da realidade, né? Porque a vida não tem graça. E depois do Tantra, passei a ver beleza na vida. Senti prazer em viver, prazer em trabalhar. Só que aí você não vai trabalhar com qualquer coisa para ganhar um dinheiro. Porque eu sou concursada, eu tô ganhando 5 mil reais. Você tá feliz? Não, não tô. Mas eu tenho 5 mil reais. Não. Cara, eu vou ganhar 2 mil reais, mas se eu tô fazendo o que me dá prazer. Isso. Quando a gente fala de prazer, é preciso entender isso, gente. Porque o prazer que você tem na cama também é o prazer que você... É proporcionar o prazer que você tem na vida. Não é, Samagra? A cama, ela tá reproduzindo aquilo que é a sua vida, né? Exato. Exatamente. Então, se você tem pouquinho prazer na cama, você só está se permitindo ter pouco prazer, mesmo que inconscientemente, né? A maioria das pessoas não tem consciência que está se permitindo pouco. Porque não sabe que pode ir além. Sim. Mas você tem pouco prazer na cama, provavelmente você tem pouco prazer na vida de um modo geral, nas tuas relações, né? No teu trabalho, naquilo que você escolheu para fazer.
Então, quando você vive uma vida orgástica, e o Tantra é um caminho para você viver essa vida orgástica, você vai ter muito mais prazer no sexo, vai alcançar seu hiperorgasmo, seus orgasmos múltiplos, orgasmos secos e tudo mais. Só que, na vida, você vai alcançar esse prazer. E aí você vai deixar seu emprego, provavelmente, você vai chutar o balde e vai atrás de viver feliz aqui e agora. Exato. Porque na nossa vida, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se padronizando. E no sexo também. Porque eu vou para a experiência sexual e eu vou fazer o quê? Caras e bocas. Performance. Eu vou fingir orgasmo. Tem uma pesquisa que eu vi que cerca de 80% das mulheres já fingiram um orgasmo. Eu me incluo em algum momento da minha botaria até vida. mais. Eu fingi orgasmo. Então, o que acontece? Se eu sou a pessoa que me anulo, que eu era muito essa pessoa antes do Tantra, que me anulo para a harmonia, para todo mundo ficar bem, na experiência sexual eu também vou me anular, eu vou estar ali para servir o outro e não para o meu prazer. Então, assim como no sexo eu não tô me importando com o meu prazer, eu tô me importando com o prazer do outro, e eu tô fazendo caras e bocas, ou seja, sendo uma personagem erótica pro outro, quando eu vou pra minha vida real, eu coloco essa máscara e eu acabo me tornando um personagem também pros outros, né? Então, eu lembro que eu ia na missa para agradar meu pai, porque eu não acredito, eu acredito em reencarnação, e daí não está de acordo com a Igreja Católica, então não faz sentido eu ser católica. Mas eu não conseguia deixar de ir na missa porque eu tinha medo que meu pai ia ficar chateado. E questões com o marido, em questões com várias pessoas, até como professora também, porque preocupada em ser amada pelos meus alunos, muitas vezes eu não me posicionava da forma como eu tinha que me posicionar. Então, o que eu percebo é que o Tantra, ele é exatamente isso que você falou, né? O sexo e a vida é igual. Então, se você na vida tá se anulando, tá se submetendo e tá se vitimizando e cobrando dos outros e falando, sou tão maravilhosa, e o outro não. E esse é o discurso que eu vejo de muitas pessoas falando, porque eu não compartilho desse discurso de ficar falando, mal dos homens, que o homem é escroto, que o homem é aquilo. Eu não compartilho desse discurso, porque eu acho que cada um é autorresponsável. Então, calma aí. Então, muitas vezes tem pessoas que chegam lá para fazer uma terapia tântrica que tá reclamando do parceiro, mas que tá fingindo orgasmo, que nunca falou para ele o que gosta, que nem se toca, que nem nunca colocou um espelhinho para ver a sua vagina. E daí, como que você pode jogar toda essa responsabilidade do seu prazer na mão do outro e você não está fazendo nada, né? Por si. Então, assim, eu sou a favor muito desse lugar de autorresponsabilidade. E eu acho que o Tantra, ele é essa ferramenta que te conecta com esse seu sentir. E quando você está conectado com o seu sentir, você começa a ter essa força de ser autorresponsável. Porque muitas vezes a gente não tem força. Porque a gente tem medo. Né? A gente tem medo de abandono, de rejeição, de não pertencer. Só que quando você passa por uma experiência tântrica, seja uma experiência de meditação, seja uma experiência de autotoque, de massagem tântrica, de sexo tântrico, quando você passa por uma experiência tântrica, você sente algo em você. Não é aqui, no cognitivo, é no sentir. Você sentiu força, você sentiu sua plenitude, você se sentiu em êxtase. Às vezes você vai ter um orgasmo e dá a sensação de que você vai morrer, de que você não vai conseguir. E de repente você tem o melhor orgasmo da sua vida e você está se sentindo plena. É como se você tivesse superado a morte. Se você superou a morte, o que você não pode superar? Então você começa a ter essa força de se realizar na vida. E daí você começa a ter essa vida prazerosa, esse sexo prazeroso, porque você começou a se responsabilizar. Aquela coisa que eu sempre ouvi as pessoas falar. Assume as rédeas da sua vida. Como assim assumir as rédeas da minha vida, né? Tô assumindo, tô trabalhando, né? Casei, tive filhos. Daí mas o outro faz aquilo, daí eu fico nesse lugar de vítima. Então, assumir as rédeas é esse lugar de autorresponsabilidade, que eu acho que o Tantra traz esse lugar de empoderamento, porque muitas vezes você sabe que você tem que falar um não, mas você não tem força. Ou você sabe que você não tem que fingir orgasmo, ou você sabe que você não tem que se permitir ser penetrada se você não está pronta para penetração, se você está sentindo dor, desconforto, mas você não vai, às vezes você fica suportando a dor e o desconforto para o outro gozar. Exato. Quantas vezes? Exato. Mas quantas vezes já fiz isso?
De verdade, assim. Eu não transaria com 99% das pessoas que eu já transei na minha vida. E eu tenho alguns quilômetros rodados, né? Costumo dizer que tenho uma certa experiência. Temos. E não tenho problema nenhum com isso. Mas hoje não. Não é por uma questão moral. Olha só, é diferente. Exato. Né? De culpa cristã. Não vou sair dando pra todo mundo porque é pecado. Não é por isso. É porque, meu amor, depois você entra no Tantra, a reguinha, meu amor, ela sobe e vai em cima, assim, pra chegar alguém ali, pra alcançar essa régua também, tem que ser no mínimo tântrico também, pra poder dar conta. Porque é uma questão de respeito a nós mesmas. Né? E respeito, eu falo, de novo, não estou falando de roupa, não estou falando de postura, de profissão, de nada. Estou falando de você fazer apenas aquilo que te faz bem. Você aceitar só o que te faz bem. Você falou de autorresponsabilidade, o termo é esse. Exato. Né? Porque quando eu saí desse relacionamento abusivo, e depois eu vim para o Tantra, que eu fiquei 2 anos nessa relação, eu gosto de falar tóxica. Porque abusivo dá a entender que o outro era abusivo comigo, e de fato ele era, mas tem a minha parcela de responsabilidade, porque ele não estava com a arma na minha cabeça me obrigando a ficar dentro daquele relacionamento. Só que eu não tinha força para sair, era dependente emocional. Eu sabia, claro, que não era um relacionamento saudável, mas eu insistia, ficava presa, queria agradar. O fato de achar que ele não me amava me pegava demais, então eu queria, por fim da força, que ele me amasse. Como assim ele não me ama? E a dor da rejeição é péssima, é muito profunda, dói demais, que é o que você estava falando, né? De agradar os outros. Pra não ter que lidar, né? Com a rejeição. Pra não ser rejeitada, exatamente. Se eu não fizer o que a pessoa quer, como a pessoa gosta, o que ela gosta, ela vai ficar chateada comigo. E aí, o que é que vai ser de mim? Exato. Você não vai morrer, amor. Não vai acontecer nada, simplesmente não vai acontecer nada. Mas até a gente ter essa consciência, a gente sofre muito. Então a gente se coloca em relações dessa forma e se permite anos a fio viver relacionamentos tóxicos, empregos tóxicos. E sim, é preciso coragem. Mas o Tantra dá essa força que a gente precisa, porque é o que você falou, a gente sente, não é no mental. A gente experimenta. Cada um experimenta a sua maneira, mas que todo mundo desenvolve essa força, isso é um fato. Né? E eu acho que a vida é isso. A gente tá aqui pra ser feliz. Não tenho essa de, estamos aqui numa expiação e quando a gente morrer, a gente vai pro paraíso e é isso. Então vamos aguentar, vamos ter paciência que nossa hora vai chegar, os humilhados serão exaltados. Eu quero ser exaltada agora. Porque eu sou uma representação do divino na Terra. Perfeito. Você todo mundo é. Então a gente tá aqui para prosperar, para ser feliz e para ter prazer. Prazer sexual, prazer de viver, fazer o que gosta, ter relacionamentos saudáveis, experimentar o que tem de bom na vida. A vida é aqui agora, não é depois. Depois que eu morrer, eu vou para outro lugar, acabou, não sei o que vai acontecer, não importa. Exato. Porque o depois é depois, não tenho controle sobre isso. O Tantra, a gente traz toda essa consciência. Isso é a expansão da consciência, né? Isso é sair da caixinha. E por que eu tenho esse podcast e faço questão de ter? Para as pessoas entenderem que Tantra não é só sobre ter orgasmo. Que quando a gente fala de um corpo orgástico, de uma vida orgástica, não estamos nos referindo apenas a ter um hiperorgasmo, a ter orgasmos melhores. Estamos falando de ter mais prazer de viver. E a gente está falando de cura de tanta coisa, gente. De traumas, de bloqueios, de depressão, de ansiedade. É muito profundo, né, Samagra? Exato. Perfeito. Perfeito a sua fala. Exatamente sobre isso, né? O Tantra, ele vai por esse caminho orgástico para chegar num outro lugar muito maior, né? Porque eu gostei muito da sua fala do tóxico. Eu também não gosto da palavra abusivo, porque parece que a gente isenta a nossa autorresponsabilidade, né? E eu acho que é muito difícil para a gente conseguir virar essa chave. Por quê? Como é que eu vou encontrar esse lugar de amor próprio se eu tô com medo do abandono, medo da rejeição? E o Tantra, o que ele faz? Ele te conecta de uma tal forma que daí você começa a cuidar de você. Porque tem dor. Todas as formas, a gente quer fugir da dor, mas a dor, ela existe de todas as formas. Então, se eu tô fazendo algo que eu estou ali me submetendo a uma relação
que é tóxica pra mim, que não me faz bem, mas de uma certa forma, que nem eu já vivi relacionamento tóxico, que daí a pessoa fazia e eu perdoava, e eu entendia, e eu compreendia. Então, quer dizer, eu tava cuidando de mim quando o outro fazia algo que me machucava e eu tava só, ai, falando, mas não faz mais, não sei o quê. Eu tava aceitando aquela situação, que é o que você falou. Tava aceitando a situação. Então, esse movimento ali, onde eu tô buscando aquele relacionamento, eu tô acessando dor, mas eu tô ali naquela relação. Quando eu me posiciono e de repente eu perco, eu acesso, eu vou ser rejeitada? Eu vou ser abandonada? Ok, também dói. Só que eu me conecto com algo que muitas vezes a gente não conhece, porque a gente é treinado desde criança a ser a menina boa, o menino bom para agradar papai e mamãe. Então eu me conecto com algo que eu não conheço, que é o lugar onde eu escolho o melhor para mim e eu sustento. Eu pago o preço por cuidar de mim. Então assim, só que daí acontece um efeito mágico. Por quê? Eu acredito muito em energia, que a gente atrai as coisas, né? Sim. Então, o que acontece é que você muda o seu mundo interno, porque internamente você começa a estar alinhada, você deixa de ser realmente um personagem, porque é isso que a gente faz, né? A gente quer ser educado socialmente e tal, então você deixa de ser um personagem, você se conecta com a sua verdade, você não se submete mais para pertencer, para não ser rejeitada. E isso te dá uma força, que é esse lugar de amor próprio. E quando eu falo força, as pessoas muito, às vezes, acham que força é um lugar muito de superioridade. E, na verdade, não é isso. É um lugar que o Tantra é matriarcal, essa coisa dos iguais. Porque, muitas vezes, a força vem justamente da nossa vulnerabilidade. Porque às vezes eu tô me fazendo de forte, eu tô ali numa relação que eu não aguento, e eu tô num trabalho que eu não aguento, me fazendo de forte para sustentar, que foi a palavra que você usou, para sustentar algo que é insustentável. Então eu tô me fazendo de forte. Então muitas vezes eu preciso entrar num lugar de vulnerabilidade, olha, isso eu não aguento, isso é demais para mim, isso eu fico triste, isso eu me sinto insegura. Então, muito desse lugar de vulnerabilidade, onde eu reconheço a minha humanidade, é esse lugar onde eu cuido de mim. E não onde eu tô querendo me fazer de forte. Exato. Essa é a força do feminino. Exato. As pessoas acham que o feminino é fraco. O feminino também é forte. Mas essa força, essa fortaleza vem de um lugar diferente, que é esse lugar da vulnerabilidade que você está falando. Para acessar é preciso coragem. Né? Agir com o coração. Exato. Né? Coragem, coração. Então, para acessar essa força do feminino, você vai agir a partir do seu coração. Homem ou mulher. Masculino e feminino está em todos. Então, sim, é preciso acessar isso para a gente poder falar de verdadeiro empoderamento. E que eu não gosto dessa palavra de força, ou desse empoderamento que por um tempo eu achava que era ser verdadeira, ser fodona. E aí você entra nesse lugar de guerreira, de ser fortona. Exato. E eu não quero ser guerreira, meu amor. Não tô aqui para batalhar com ninguém. Perfeito. Entendeu? A palavra empoderamento tá deturpada. Tá. Né? Tá deturpada. Porque empoderamento não tem a ver com você. Que foi algo até que eu tentei dizer, não sei se eu fui clara. Não tem a ver com você ser grande, ter poder sobre o outro. Empoderamento tem a ver com você ser quem você é. A sua verdade, né? Sem se violar. E a sua verdade, muitas vezes, é esse lugar, tô insegura. Você poder ser, porque quem é empoderada não fica insegura. Então, você sabe que muitas vezes, eu solto esse rótulo aí de mulher empoderada, porque muitas vezes as pessoas que me acompanham, às vezes têm uma visão de que eu sou uma mulher muito empoderada, e daí as pessoas que me conhecem na minha vida real, no meu dia a dia, e me veem, por exemplo, em algum momento insegura, triste, elas falam, mas você, essa magra, tão empoderada, insegura. Eu falei assim, nossa, realmente as pessoas não entendem o que é esse lugar do empoderamento. O ser empoderado tá muito deturpado. Eu também não gosto mais de utilizar essa palavra empoderado, porque parece que se perdeu. Não é mais o que as pessoas, de fato. Têm uma visão diferente. A mesma coisa, as pessoas têm essa visão em relação a mim. Eu
atendo em mentorias, né? Faço acompanhamento à distância, com mentoria de sexualidade tântrica, trabalho com círculo de mulheres, também online. Então eu escuto muito essas falas de, nossa, Rosana, eu quero ser assim, você é tão empoderada, não sei o que. Eu disse, tá, mas o que é empoderada pra você? Porque assim, pergunta pro meu marido. Como é que eu sou dentro de casa? Não é que eu tô fingindo, porque talvez aqui não tenha necessidade, mas eu sempre falo, gente, eu já deixei no outro podcast também, eu falava muito, vocês acham que eu tô aqui, que eu venho, meto a cara, eu falo, e que eu não fico nervosa? Que pra mim isso aqui é tranquilo? Eu tenho 12 anos de experiência em rádio e TV, e mesmo assim ainda fico nervosa, e tá tudo bem. Exato. Antes do Tantra, eu fingia que não era insegura. Eu fingia. Exato. Mas aquilo me doía. Acho que é por isso que eu era tão infeliz no jornalismo. Porque eu tinha que fingir. Então eu entrava ao vivo, eu tava me cagando, velho. Mas eu fingi, não, mas vamos fingir a postura. Claro, no momento eu tenho que manter a pose e tudo mais. Mas eu não expressava isso. Eu jamais ia dizer pra alguém, nossa, gente, eu morro de vergonha. Eu não dizia. Exato. Hoje eu não tenho medo nenhum de dizer. Eu fico insegura, sim, pra entrar. Agora que eu lancei meu curso, Samaga. Tudo Ai, com que medo de legal. quê? Eu tenho consciência, que é o medo do julgamento. Falei até pro Exato. Ananda, peraí, eu disse, os mestres tântricos vão ver essa bexiga aqui, que é mais voltado pra sexualidade. Não é que é trivial, já é um lugar acima, né? Quando você dá um curso de massagem íntima, você já quer, a ideia é tirar um pouco do sexo automático e trazer um pouco mais de consciência, Sim. né? Então eu fiz um cursinho básico de massagem íntima que já te tira ali desse degrau e você vai pra esse próximo. De acessar o prazer, de despertar o corpo, outras áreas do corpo e tudo mais. Então é um pouquinho acima. Não é o tantra espiritual, que a gente vai pra iluminação, que vai pra não sei o quê, não é. Então tinha muito essa coisa, e eu identifico isso. E é bom no tantra que você fica mestre de você mesmo vai identificando. Às vezes você não tá nem em terapia é importante, psicoterapia, claro, psicanálise, tudo. Mas se você tá num momento que não tá fazendo, você mesma consegue identificar o que que tá te travando, né? Quais são os gatilhos. Então, no caso do meu curso, tinha muito isso. Ai, vão julgar. Nesse caso, o julgamento era dos maiores, né? De quem já tem mais experiência, de quem já é mestre tântrico, não sei o quê. Vai entrar nesse lugar de julgamento. Eu digo, foda-se. Sabe por quê? Porque eu não tô fazendo nada de errado, eu não tô prejudicando ninguém, eu não tô deturpando o Tantra. E afinal de contas, quem somos nós pra dizer o que é, o que não é o Tantra? Exato. Quem é dono da verdade do Tantra? Ou de qualquer outra coisa, né? Então, assim, você vai se conhecendo e vai trazendo coragem de fazer o que você quer fazer da sua vida. Muitas vezes o que está travando a gente são essas questões, né? Essa máscara também que a gente cria, esse personagem que a gente cria e que tem que manter, porque senão o que as pessoas vão achar de mim? Isso para mim é empoderamento. Exato. Né? Não ter medo de ser rejeitado. Não ter medo da rejeição é de um poder absurdo. Não ter medo do julgamento, meu amor, você voa. Você voa. Eu acho que medo até pode surgir, mas é a coragem de sim, claro. passar. De fato. O medo vem, Né? O medo vem. Mas é você ir apesar do medo. Medo, né? Apesar do medo. Coragem de falar o que você tem que falar, né? Porque, que nem essa questão do orgasmo, eu tive que passar por umas 3 sessões de terapia lá com a minha psicóloga para eu também poder falar publicamente sobre o orgasmo, porque parecia assim, porque a gente sabe que o Tantra é algo muito maior, então parece que quando a gente está falando de orgasmo, a gente está reduzindo o Tantra, mas a gente não está reduzindo o Tantra quando nós falamos de orgasmo, porque a sexualidade faz parte do Tantra. Porque tudo faz. Tudo faz, né? É que nem tem uma frase do Osho, que o primeiro degrau é tão importante quanto o último. Exato. O sexo é tão importante quanto a iluminação, o samadhi. Então, tudo é importante. Então, só é importante aqui embaixo, não. É sim, porque é a porta de entrada. Então, a gente falar sobre o orgasmo, que nem as pessoas que buscam Tantra, a maioria são por questões sexuais. Então, não dá para a gente fazer um conteúdo que é só para as pessoas que já entendem que o Tantra está além e ignorar as necessidades das pessoas. Porque é essa vida prazerosa que começa também no prazer, essa libido que começa numa libido sexual e vai para a vida, e de repente eu tô com uma vida prazerosa. Esse corpo orgástico que começa no prazer do meu corpo. E depois é a forma como eu me sinto que faz com que eu tenha essa coragem de enfrentar esses medos e ser quem eu realmente sou, com as minhas forças e as minhas fraquezas. Então, acho que é bem sobre isso, né? Essa é a beleza da vida orgástica, essa é a beleza do Tantra. E agora voltando um pouquinho para o prazer corporal.
Tinha uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho importante trazer, e eu quero saber a sua opinião. O que você acha do uso de vibradores? Bom, uso de vibrador. No método que eu trabalho, nós utilizamos vibrador. Eu já fiz formação em outras escolas que são contra vibradores. A minha opinião é que o vibrador, ele é como uma faca que pode ser usada beneficamente ou pode também ser usada para prejudicar. Como que ela é usada para prejudicar? Se você utiliza um vibrador na glande, eu fiz uma formação em uma das escolas que era um método que falava, nós não somos multiorgástico, o método que eu trabalho é multiorgástico, né? Então, eu fiz numa escola que não era multiorgástico, falou, como é rapidinho, você pode colocar na glande. Durante a formação nessa escola, eu perdi a sensibilidade do meu clitóris, porque prejudica. É uma intensidade muito forte colocar o clitóris na glande. Então, se você vai usar um vibrador na glande, prejudica. Se você vai numa experiência de alto toque e vai direto para o vibrador e não faz tudo aquilo que foi falado aqui, né, no podcast, sobre o alto toque, sobre essa experiência, sobre esse aquecimento, essas preliminares, você prejudica. Se você não faz estímulos manuais, se você condiciona o corpo a sentir no intenso, e daí o seu corpo não sente no sutil. Então, eu acho que dessas formas prejudicam. Porém, tem muita mulher que, se você tocar no clitóris e tocar no cotovelo, é a mesma coisa. Ela não está sentindo nada. Então, o vibrador, ele vem aí para sensibilizar esse clitóris que é dessensibilizado, né? Com uma potência que a mão não tem. Com uma potência que a mão não tem. Só que, a partir do momento que você começa a sensibilizar, daí ele começa a sentir com a mão também. Então, é só beber uma água. Bebe. Hidratar, vamos dar uma hidratada. Então, o que eu observo em atendimentos de massagem tântrica, o seguinte, que nem a massagem yoni, ela começa ali na região da vulva, lábios externos, lábios internos, vai manualmente para o clitóris e depois eu vou com o vibrador, nunca apontando na glande, sempre na lateral do corpinho do clitóris, né? Então, não sei quem está assistindo se sabe como que é a anatomia do clitóris, mas o clitóris, ele não é só aquela pérolazinha, aquela bolinha, né? Ele tem todo um corpinho que fica na parte interna. Então, ele tem duas perninhas que estão ali na entrada do canal vaginal. Então, quando eu estou fazendo estímulos na vulva, claro que eu vou usar um gel lubrificante ou um óleo natural, como óleo de coco. Quando eu estou fazendo esses estímulos na vulva, eu estou massageando todo o corpo do clitóris. Eu não estou focando ali na glande do clitóris. Então, o que eu percebo que quando uma pessoa vem para uma massagem, às vezes eu estou fazendo ali na vulva, ela não está sentindo nada, não tem resposta. Daí eu vou para os estímulos manuais no clitóris, não está sentindo nada, não tem resposta. Daí eu coloco o vibrador, começa a vir alguma resposta. Isso numa primeira. Só que depois na outra, eu começo a perceber que no manual ela já está sentindo. Daí chega numa hora, na terceira, quarta, quinta massagem, que eu estou fazendo estímulo na vulva e ela está respondendo com prazer. Então, a gente precisa, primeiro, de uma intensidade para despertar algo que não está sensibilizado. Depois que vai sensibilizando, que vai despertando, que vai encontrando o caminho para o prazer, né? Como se o corpo não tivesse esse caminho. E o vibrador, ele ajuda a construir esse caminho. Então, eu acho que é necessário, nesse primeiro momento, para sensibilizar o clitóris. Depois, ela começa a acessar esse prazer. Já com o manual, às vezes, né? O corpo se torna orgástico, às vezes tocou, né, que nem eu falei, teve um toquezinho, nossa, já explodi em prazer. Então, daí você vai indo para outras experiências, que a questão, tipo, um orgasmo não é nada, de repente, né? Muitas pessoas nunca tiveram um orgasmo, só que de repente você tem múltiplos orgasmos. Sim. É o primeiro, não é? Eu não tive um orgasmo, eu tive o primeiro orgasmo de muitos que vão acontecer na experiência. Então, eu acho que o vibrador usado da melhor maneira, eu acho que ele ajuda no processo. Então, eu sou a favor, desde que você tenha consciência de como usar. Eu compartilho da sua opinião. E é o que eu falo para as minhas mentorandas. Rosana, eu nunca tive orgasmo, tenho muita dificuldade, então a gente vai começar com auto-toque e com o uso do vibrador, né? E aí, depois vamos deixando vagarosamente para que ela possa acessar esse prazer de forma espontânea, mais natural e tal. Então, assim, para a gente encerrar o episódio, vamos recapitular algumas questões. Eu trouxe essa dica do vibrador para as mulheres, né, para usar com consciência. Falamos das meditações tântricas, meditações ativas, vibracionais. Você pode seguir a Samagra, a gente já passa as redes dela, ela tem muito conteúdo, o YouTube dela tem mais de 100 mil seguidores, né?
Tem, acho que 125 mil. Então, ela posta todo dia você tá postando, Todo dia. batendo ponto no YouTube. É, Então tem muito conteúdo, deve ter alguma coisa sobre essas meditações para você se aprofundar. tem. Ela tem um curso também, já fala disso. Então, meditações, o auto-toque consciente, claro, o processo de autoconhecimento, isso aí, né? Vivências tântricas. E para os homens, também acho que é importante você falar, Samagra, da questão dessa masturbação, né, já pincelamos, dessa masturbação automática. Como é que o homem pode fazer, então? Porque quando chega, ele pode sim tocar o corpo inteiro, fazer a sensitive, fazer esse auto-toque consciente, mas na hora do toque no genital, o que ele pode fazer? Porque ele não tem jeito, ele só sabe um movimento. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Acabou. Exato. Qual que é a dica que você dá? Então, eu acredito que as técnicas da massagem Lingam, que é a massagem no pênis, elas podem ser realizadas. Claro que anatomicamente tem que ver. Eu, enquanto terapeuta, estou de frente para o pênis. Se a pessoa está se masturbando ou fazendo uma experiência de autotoque, a posição é o contrário, né? Então, ele, né, no caso, pode utilizar as técnicas fazendo e descobrindo qual que é a melhor posição. Ele não precisa fazer esse movimento para cima e para baixo. Então, de repente, pode ser interessante que ele faça um curso de massagem tântrica, né? Por exemplo, no meu curso online, eu ensino tanto para homem quanto para mulher. Então, vai aprender a manobra, ou então, num curso presencial, por mais que você vai fazer na mulher, você vai ver o instrutor ensinando também a massagem tanto no pênis quanto no clitóris, na ioni. Então, aprender essas manobras para reproduzir na experiência de autotoque, porque daí você consegue fazer, de repente sentado ou de repente deitado, começar a experimentar outras possibilidades de toque e sem aceleramento, né? Que é uma coisa que essa questão, né, de focar no orgasmo, não, foca nas sensações, foca no prazer. E também uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente faz na massagem Lingam, é fazer movimentos de pressão quando está na direção da glande e sem pressão para a base. Porque quando eu faço esse movimento de pressão, eu trago o sangue e mantenho esse sangue. Se eu coloco pressão para baixo, eu estou tirando aquele sangue que eu trouxe. Então, não faz sentido. Se eu consigo fazer movimentos apenas com pressão para cima e sem pressão para baixo, né? Eu falo um carinho para baixo e pressão para cima, trazendo sangue, eu vou melhorando esse tônus do pênis, melhorando essa qualidade. E uma outra coisa que eu acho que pode ser interessante também é fazer estímulos no pênis flácido. Porque o pênis está acostumado a ejaculou, acabou. Então, é um condicionamento. Sim. Então, quando você consegue manter estímulos mesmo após a ejaculação, mesmo com o pênis flácido, o pênis começa a receber o comando que a ejaculação não é o fim. E com isso, ele passa a ter um tempo de retomada menor. Então, uma pessoa, por exemplo, que recebe uma massagem Lingam, às vezes, numa primeira massagem, pode ser que demore 50 minutos ou nem tenha uma nova ereção. Mas numa próxima, vai ser 50, depois 40, depois 30, depois 20. Chega um momento que a pessoa ejacula e mantém a ereção. Então, ela desenvolveu uma potência ali, que ela pode ter uma segunda ejaculação, uma terceira ejaculação, né? Segundo o método que eu aprendi, até 4, mas eu já vi nesses 9 anos até 3 ejaculações. Então, você ensina um novo caminho de prazer para o pênis. Então, de repente, e outra coisa, é prazeroso. Os homens, às vezes, ficam surpresos como pode ser prazeroso receber massagem, estímulos no pênis flácido. Ou que você pode até, inclusive, chegar a orgasmos secos, ou mesmo orgasmo ejaculatório, né? O orgasmo seco, para quem não sabe, o homem tem a capacidade de ter orgasmo sem ejacular, uma vez que ele tem um corpo orgástico, porque o orgasmo ele não está focado ali somente na região genital. Então, ele pode ter um orgasmo que se expande para o corpo e que ele não ejacula, e daí ele mantém a ereção, e ele pode ter múltiplos orgasmos secos. E ele pode ter o orgasmo ejaculatório e manter a ereção e continuar a experiência. Então, é legal poder que esse homem possa, na experiência de autotoque, experimentar outras possibilidades, ao invés de condicionar esse pênis a sentir prazer de uma única forma, que é aquele movimento, ejaculou e acabou. Isso daí é um condicionamento que diminui a potência, o prazer, o orgasmo, né? E a gente, como foi falado em todo o podcast, muitas pessoas falam, nossa, mas pra que tanto orgasmo? Olha a potência
de ter esse corpo orgástico. Olha essa libido de vida, essa energia, esse potencial, né? Eu gosto muito de trocar a palavra empoderamento por potência, né? Por potencial, porque você acessa o seu potencial. Você começa a acessar esse potencial de uma forma... Nossa, então você está produzindo hormônios, serotonina, endorfina, ocitocina. Então, se você está ali com esse corpo prazeroso, esse corpo orgástico, é totalmente diferente se você tem um corpo que está sempre tenso, descarregando. Então, se você é uma pessoa que está tensa, no estresse, e daí você está andando na rua e alguém esbarra com você aqui, daí você olha, o que foi? Não olha por onde anda? Você está nervoso. Agora, se você está todo ocitocinado, alguém esbarra em você, oi, tá tudo bem? Quer ajuda? É bem isso, mas é isso isso. mesmo. É o seu estado de ser, né? Que é totalmente alterado quando você começa a ter um corpo orgástico, um corpo prazeroso, a vida fica prazerosa, fica gostosa. E a gente percebe, só para concluir, me veio muito o que eu falo de escassez e de prosperidade sexual. Inventei esses termos porque essa coisa de, nossa, pra que tanto orgasmo? Pra que eu quero um orgasmo melhor? Eu já tô bem, né? Provavelmente a mesma pessoa que fala, pra que eu quero uma casa melhor? Por que eu quero um carro melhor? Por que eu quero um carro, afinal de contas? A minha própria mãe tem essa crença de que não quero ser rica, não. Rico não entra no reino dos céus. Então, assim, são crenças que nos limitam. Né? Tá muito saturado o termo crença limitante, mas é uma verdade. São crenças que nos limitam. Então, por que a gente não pode querer buscar mais prazer? E não entrando no lado da compulsão. É isso que a gente tá falando. A gente tá falando desse prazer, como é que eu posso chamar? Puro? Original? Autêntico? Né? Longe da fantasia, é um prazer sensorial. É só o máximo de potência de prazer que o seu corpo pode acessar. Que seu corpo pode acessar, e aí você entende que você tem potência para acessar o prazer da sua vida, que é nessa tecla que, afinal de contas, batemos tanto nesse episódio, né? Muito mais, falamos muito mais do prazer de estar vivo, prazer de viver, de potência, do que propriamente do orgasmo corporal. Porque o orgasmo corporal, ele pode até ter um limite, mas o prazer de viver não tem. Né? Exato. Isso é prosperidade. Então, Samagra, você tem seus cursos, você tem seu canal, suas redes sociais. Eu quero que você deixe aqui para o pessoal, que eu sei que muita gente vai ficar curiosa, vai querer saber e querer aprender mais com você. Então, fica à vontade. Maravilha. Então, tem o canal do YouTube. Eu tô com pigarro, só muito. Toma uma aguinha. Bom, vamos lá. Tem o canal do YouTube. O canal do YouTube é o Prem Samagra, que é o meu nome. Que é difícil, é meio estranho, né? As pessoas falam, como assim, prensa? Eles escrevem qualquer coisa. É P-R-E-M, Prem, e depois Samagra, S-A-M-A-G-R-A, Prem Samagra. Tem o meu canal, minha página do Instagram, que é o prem.samagra, tá? E daí eu dou curso online. Esse ano eu tô com um projeto aí de formação de terapeuta. Eu não era uma pretensão minha da formação de terapeuta, mas eu acho que as pessoas estão me buscando muito para a formação de terapeuta. Tem muitas pessoas que querem fazer formação de terapeuta comigo. Esse é um sinal, é um sinal. E daí, eu acho que é porque já acaba... Por eu ter um trabalho, né? Você comentou que eu posto vídeo todo dia. O fato de eu estar muito próxima das pessoas cria uma confiança, né? Porque é uma coisa que é muito difícil você encontrar pessoas que estão falando de tantra, de sexualidade de uma forma educativa, séria, comprometida com algo maior, né? Que seja mais acessível, né? Você fica mais próxima mesmo, né, do público final. Exato. E daí, por eu ser professora também, né? Eu tenho uma certa facilidade com a didática. Perfeitamente. E daí até, inclusive, fechei essa parceria com o Sahassi, que também tem uma didática incrível, né? E o Sadharma, que também é meu parceiro de trabalho, já fazem alguns anos. E daí acredito que vai ser um curso de formação assim incrível, né? Com 3 pessoas hiper comprometidas, que tem essa questão da didática também, para a gente poder seguir aí passando o Tantra a partir da nossa visão, da nossa experiência, né? Porque o Neo Tantra é isso, tem o Tantra, e daí nós vamos criando as nossas visões, né? Os nossos métodos, como que a gente enxerga, porque cada um, né? Você falou, eu tô indo para uma linha do orgasmo, às vezes a outra pessoa quer ir pela linha espiritual, então cada um enxerga e tá tudo certo, é que nem religião. Certo. Cada um vai enxergar da sua forma e tá tudo certo. Então, para esse ano tem essa formação de terapeuta tântrico.
E as imersões presenciais, que é para quem não quer ser terapeuta, mas quer aprender meditação tântrica, massagem tântrica. Então, eu sempre faço encontros presenciais Perfeito. em São Paulo. E eu quero participar, vamos marcar para eu participar de um desses encontros. Quem sabe na segunda formação eu participo, porque agora eu estou fazendo a formação do Ananda Prem, que é a minha segunda formação. Né? Mas não para, né? A gente não para, a gente está sempre se atualizando, porque é necessário, né? Quanto mais conhecimento, conhecimento nunca é demais. Né? Se queremos ajudar os outros, precisamos nos ajudar primeiro. Exato. Então, Samagra, minha querida, estou muito grata, muito honrada que você aceitou meu convite, grata pela sua contribuição, né? Você trouxe muito conteúdo valioso, dicas, orientações excepcionais para que a gente possa alcançar não só um orgasmo de mais qualidade, mas uma vida mais orgástica, portanto, mais prazerosa, mais feliz. Então, te agradeço demais. Espero que a gente se encontre em breve por aí, viu? Eu também espero. Um prazer estar aqui. Estou adorando o seu trabalho. Fiquei muito feliz aqui pelo convite. E gratidão. Até uma próxima oportunidade. Até. E vocês também, espero vocês próxima terça-feira, às 20 horas, no YouTube, no Spotify. Lembra de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E lembra de seguir a gente também nas redes sociais, @Rosana Cidrão e @prazer_tantra. A gente se vê semana que vem. Uma semana muito prazerosa para você, com muito, muito, muito orgasmo. Beijão, até lá!